reunidos, primeiramente, sempre invocando as luzes do Espírito Santo, o discernimento no Espírito Santo, e também na missa da manhã foi feita muito forte a memória do texto bíblico dos Atos dos Apóstolos, da qual os apóstolos estavam reunidos no cenáculo e eram unânimes na oração. E essa experiência a igreja continua a viver, principalmente nesses dias em que será escolhido o novo Papa, que na espiritualidade nós falamos que o Papa já está escolhido, porque Deus já sabe quem é. Só que os cardeais vão manifestar quem será esse Papa para a Igreja. E frisando um pouquinho a homilia do cardeal Jean Baptiste Ré, hoje de manhã, ele colocou isso muito bem para nós, né? Fez essa lembrança muito importante para a Igreja. Nós precisamos do Papa que a Igreja necessita. Então, que nas nossas orações também nós possamos lembrar disso, né? Que Deus nos dê um Papa que a Igreja precisa. Que também seja de coração aberto para as diversas necessidades da Igreja no mundo e que também possa corresponder às questões humanas, das crises humanas, que tanto o ser humano busca responder. Então, que Deus nos ajude nesses dias tão importantes, que da qual não sabemos quanto irá durar o conclave, mas nós acompanhamos nas nossas orações e na nossa esperança de que o novo Papa seja revelado a nós o quanto antes, né? Então, estamos aqui para podermos compartilhar esse momento tão rico na igreja e ver também toda a expectativa do povo, principalmente lá na Praça de São Pedro, em Roma, quanto também as manifestações do povo católico, não só o povo católico, mas muitas outras pessoas que não são da igreja, mas também estão vivendo essa expectativa. É muito importante, muito bonito, né, de ver isso. O que será, né, quem será e qual será a nossa nova trajetória, né? Claro, não abandonando a missão do Senhor, tá? Que Deus nos ajude nesses dias, que a gente possa também comentar aqui as nossas condições, claro, aqui, esse momento tão importante para a igreja que é o conclave. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem, padre. Já estamos por aqui. O pessoal que está acompanhando já pode perguntar também aí. Deixei um comentário lá na live no YouTube, né? Quem já estiver por aí, mostrar para o pessoal também que acompanha a nossa transmissão. É com muita alegria sempre, né? Que estamos aqui, saudando todas as pessoas que estão assistindo, que vão começar a assistir a live. Transmita para as pessoas, porque a vida da igreja, né, é aquilo que todo católico deve fazer, comunicar o evangelho através das redes sociais, né? Inclusive, padre, hoje o cardeal estava falando, né, o cardeal que que fez a missa de manhã, né, ele estava falando que realmente essa questão da rede social é um desafio que a igreja precisa encarar, né, e que precisa também tomar conhecimento, né, um papa que venha para também saber evangelizar nesse período, né? Especialmente pelas redes sociais, que é um desafio com a parte da tecnologia, né? Sim, com certeza. É um desafio muito grande hoje na igreja, as questões das redes sociais. Porque nós sabemos muito bem, quando os meios de comunicação começaram a surgir, foi através do encorajamento da igreja. Então,
as primeiras missas transmitidas pela rádio foram essa força, né, para poder aproximar mais o povo de Deus, né, e também atender às necessidades dos nossos irmãos enfermos, que não podem sair de casa. Então, são desafios, só que hoje em dia a tecnologia avançou tanto que isso foi muito bem analisado nessas congregações esses dias dos cardeais, que a tecnologia está afastando o ser humano de Deus. Então, ou seja, vai sempre retornar aquele desejo no coração humano de o ser humano quer ser Deus, né? Aí mora o pecado. Então, a tecnologia, ou seja, ela quer mostrar uma onipotência humana, que na verdade não é bem assim. Ela não mostra a onipotência humana, mas ela mostra a fragilidade, o quanto nós precisamos de algo que nos assessore. Por exemplo, nós estamos aqui nessa live hoje. Então, nós estamos em lugares diferentes, tanto o diácono quanto eu. Então, a tecnologia, a internet, o celular, o computador, né, os aparelhos que nós estamos utilizando, são para nos favorecer nessa comunicação, não para desviar as nossas intenções, ou seja, não fazer com que a gente, somente nós apareçamos, mas a mensagem que nós queremos transmitir, que no nosso caso é a mensagem divina, a mensagem do Deus vivo. Então, os cardeais, eles trabalharam muito isso, essa análise, porque o que acontece hoje é isso, infelizmente, principalmente no campo científico, de querer fazer com que o ser humano seja o seu próprio Deus, né? Então, esse é o desafio, que é o que era para ser algo que nos aproximasse, é o que mais está nos afastando. Muito bem. Também para lembrar nesse primeiro início hoje, padre, agora hoje começou o conclave, né? De fato, né? Uhum. Aí explique para nós um pouco assim o que teve hoje, já de início aí, já teve até fumaça, parece, né? Já, às 4 horas da tarde, que é aqui no Brasil, né? Lá no Vaticano, em Roma, já é 9 horas da noite. São 5 horas de diferença, né? Então, nós podemos contemplar essa face da igreja orante, desde o amanhecer. Então, os cardeais, né, estavam reunidos para celebrar a missa, né, sempre nessa intenção pela eleição do novo Papa, que é o nome da missa especialmente voltada ao de hoje, né, pela eleição do Papa. E logo após a missa, eles se dirigiram à Capela Paulina. Então, essa capela, lá eles puderam continuar suas orações, entoar o canto do Espírito Santo, que em latim se chama Veni Creator, né? Ou seja, venha Espírito Santo, e com o canto do Espírito Santo foi entoada a ladainha de todos os santos, sempre pedindo também à igreja que está no céu, que ela esteja intercedendo pela igreja que está aqui na terra. Então, quando você lembrar, né, meu caro irmão e irmã que está nos assistindo, toda vez que nós entoamos a ladainha, ela tem sempre esse tom de pedir à igreja que está no céu, que interceda pela igreja que está aqui na terra, né? Pela igreja peregrina, pela igreja militante, pela igreja que está ainda na perseverança aqui na terra. Porque a igreja gloriosa, ela já vive essa visão plena de Deus, coisa que a igreja na terra ainda está buscando, perseverando, né, sendo fiel ao evangelho e anunciando o evangelho, né? Então, os cardeais foram da Capela Paulina para a Capela Sistina, que é a capela famosa, né,
a Capela Sistina, que é a famosa, conhecida, na qual se reúnem os cardeais para fazer a eleição do novo Papa. Então, mas sempre nesse tom de oração, cortejo, procissão, e eles foram até a Capela Sistina para ali se apresentarem e fazer seu juramento. Quem pôde acompanhar, bem no centro da capela está um ambão, né, com o livro dos evangelhos aberto. E ali está a fórmula do juramento, que cada cardeal teve que fazer. 133 cardeais tiveram que fazer esse juramento, jurando, né, dizendo o nome dele, jurando que pudesse fazer um discernimento pleno e que os santos evangelhos o ajudasse nesse momento. Então estavam lá tocando o livro dos evangelhos e fazendo o seu juramento, né? Estão ali com uma tremenda de uma responsabilidade, né? Porque nós que estamos fora não imaginamos o que está passando na cabeça dos cardeais, né? Cada um já com o peso da sua própria responsabilidade, né? De estar ali também representando a sua nação, mas também ali está todo o olhar do mundo, né? Então, a graça de Deus, né, que é o que diferencia, porque até isso os meios de comunicação às vezes empobrecem. Eles praticamente, em alguns canais que eu pude acompanhar, né, só por curiosidade, eles colocaram a eleição do Papa como se fosse uma eleição presidencial, uma eleição de prefeitura, né, como se fosse qualquer coisa. Não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Não, porque da igreja, né, aqueles comentários muito feios, né, porque a igreja, os cardeais já estão se juntando para fazer suas maquinações, para suas politicagens. Isso não existe na igreja. Não existe partido político na igreja, né? Todos os cardeais, eles entendem muito bem o que eles estão fazendo lá, né? Por isso que um bispo nunca é chamado à toa para ser cardeal. Ele está ali, então eles estão ali com uma grande responsabilidade. Claro, vem as piadas, né? Vem as piadas, quem sabe não brasileiro, porque nós temos 7 brasileiros, né? Só que um não mora no Brasil, mora no Vaticano, que é o cardeal Brás. Então, as coisas não funcionam assim, né? Então, para a gente ver a profundidade do momento, né? A mística que existe no momento do conclave. Então, o conclave ele não é somente votar, ele é também rezar, pedir a Deus, o Espírito Santo, que faça essa abertura de mente e de coração, né? Conscientes de que existem vários problemas no mundo em que a igreja, ainda como uma voz forte e também cheia do vigor do Senhor, é aquela que ainda ajuda, né, muitas situações. Então, os cardeais sabem o que eles estão fazendo ali. Então, a gente pode ver tudo isso, né? As orações, a missa, né? A homilia do cardeal Jean-Baptiste Ré, frisando isso, né? Nós estamos aqui em uma igreja orante, como no dia de Pentecostes, né? Então, que o Senhor nos dê um Papa, né, que a igreja necessita, né? Então, tudo isso é interessante, é muito, muito importante isso. Coisa que a gente não vê nas eleições, né, de cunho civil. Você vê muito dinheiro correndo, né? Você vê muita baixaria, muita briga por causa de candidato. Na igreja não existe isso, não existe briga de candidato. Por mais que todos os cardeais que estão ali são eleitores, né? São eleitores e são elegíveis. Mas não é assim, a escolha não é assim que se faz. Ela é muito rezada, ela é muito discernida, né? Então tem toda uma estrutura, né, que vai favorecer a isso.
né? Então, a igreja peregrina, ela necessita de graças e bênçãos especiais para esse momento, né? Então, o conclave, ele vai durar, né, conforme a vontade de Deus, né? E também a duração do conclave, ele vai expressar o quanto a igreja está unida, né? Então, por isso que nós católicos, seja onde nós estivermos, se a gente dedicar pelo menos um Pai Nosso em favor do conclave, nós estamos ajudando, né, nesse momento, para ajudar aqueles 133 cardeais que estão no Vaticano reunidos, né, para a escolha do novo Papa. Então, hoje, nós já tivemos a primeira sessão do conclave, fumaça preta, né? Fumaça preta, claro, isso é normal acontecer, né? Nunca na história houve um conclave imediato e de uma votação rápida, né? Tanto Bento XVI quanto Francisco foram 2 dias, né, de conclave. Mas não é nas pressas, né? Com muito discernimento mesmo, discernimento no espírito, porque esse momento ele é muito importante e é ele que vai conduzir tudo aquilo que é a Igreja de Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Muito bem, aqui nós estamos com a presença do Padre Pedro Henrique, o nosso pároco da Paróquia Nacional do Carmo São Benedito, também vigário episcopal daqui da nossa área São Marcos, e hoje a gente está fazendo já um comentário aqui sobre esse dia, né, que aconteceu da conclave, né, que naquele dia o bispo explicou, né, o Dom Ivanildo falou, né, com chave, né. Uhum. Desde quando começou essa tradição, para você sabe informar assim, quando começou essa tradição de ser assim com chave? Com chaves trancado, né? Uhum. E nem sempre era assim, né? Não, porque na igreja ela sempre modificou a escolha, né? Existiam 3 formas, que era a primeira forma, que era por aclamação, ou seja, os cardeais viam, né, naquele outro cardeal ali, a pessoa mesmo que era indicada, então eles aclamavam. Fulano de tal, que deve ser o Papa. Pronto, resolvia a situação. Né? A outra era por inspiração, ou seja, era a própria pessoa que se colocava à disposição. E a terceira, que era justamente essa que está até hoje, né? A por votação. Então, as outras 2, elas ficaram muito perigosas, porque na história da humanidade, assim também como na história da igreja, houveram muitas influências, né, principalmente de imperadores, que não gostavam, não queriam, então sentia que aquele cardeal seria uma ameaça para o império daquele determinado lugar, então eles vetavam, né? Então depois foi se modificando, né? Com os séculos foram se modificando e cada papa também foi dando a sua contribuição para que quanto menos tiver influências externas é melhor. Então a última influência externa foi em 1933, se não me falha a memória. O imperador da Áustria, né, quando terminou o conclave, foi eleito o novo Papa, ele não gostou muito, ele queria vetar. E teve que fazer um outro conclave por conta disso. Aí foi eleito o Papa Pio X. E o Papa Pio X também não perdeu tempo, né? Logo imediato ele fez um decreto, né? Ninguém fora da igreja fará essas influências de novo, né? Não tem rei, não tem imperador, não tem presidente, né, que influencia a escolha do novo Papa. Então, essa foi a última vez. Né? Então, tem toda uma caminhada, né, de discernimento da igreja, por isso que ficou conhecido como conclave, com chave, né? Vai para a Capela Sistina, né?
e ali os cardeais fechados, sem influência externa, né, para que eles possam fazer aquele momento mesmo com muita consciência o peso da responsabilidade que eles têm. Então, a Capela Sistina ela só veio a existir junto com a Basílica de São Pedro, né, que é a partir do século XVI. Mas antes disso, funcionava tudo nas basílicas, ou de São Paulo, ou de Santa Maria Maior, ou de São João de Latrão, que é a catedral, chamada Catedral do Papa. Então, com o passar dos anos, dos séculos, as coisas foram sendo modificadas, né, para que realmente a igreja pudesse ter realmente um Papa que pudesse conduzi-la naquele momento. Mas sempre houve modificações. Bento XVI, ele fez modificações no conclave, que já foi usado agora. O Papa Francisco também fez umas leves também modificações, também foram usadas nesse conclave agora. Então, já é sempre um avanço, sempre uma melhora, né? Conforme o grupo de cardeais vai aumentando, né? Então, isso necessita sempre uma nova estrutura, atualizando a ferramenta, né? Então, por mais que o conclave seja algo medieval, né, dessa forma, mas ele atende muito bem a igreja. Por isso que não se tem influências de ninguém de fora. Anteontem, na verdade, eu soube, né, que o presidente da França queria intervir na escolha do Papa. Isso é perda de tempo. É perda de tempo. Não tem como, né? O Vaticano ele é um Estado livre também. Então, ali dentro existe todo um corpo também político, mas não é esse político que a gente entende, né? Na forma democrática, na forma imperial, que ainda existe em alguns lugares, né? É tudo muito bem voltado para dentro da igreja mesmo. Muito bem, olha, aqui nós estamos, pessoal que está acompanhando aqui, né, estamos no esclarecimento, né, o que está acontecendo na vida da igreja agora, esses momentos, hoje o primeiro dia do conclave, e eles estão fazendo, como o senhor começou a falar, na questão da Capela Sistina, né? A Capela Sistina ela foi pintada pelo Michelangelo, né? Michelangelo. Ele foi um artista, ele pintou desde os 35 anos, eu estava olhando, até os 60 anos, né? Inclusive tem uma pintura muito bonita lá do Juízo Final, né? Do Juízo Final, tem, né? Sim. E o Juízo Final, o que é, padre, para a igreja, assim, o Juízo Final? Fale um pouco dessa pintura aí só, assim, o que significa o Juízo Final, né? Por isso que eles fazem aquele juramento lá também, né? Porque eles sabem, né, muito bem o que é a missão deles ali, naquele momento. Só é cardeal para a escolha do Papa, né? Existem 3 cardeais que não estão lá porque eles não são bispos, né? Então, eles não têm obrigação de votarem, mas são conselheiros do Papa, né? Essa é a primeira função, ser conselheiro do Papa, né? Aí, segundo, claro, é para esses momentos da escolha do novo, né? Então, a Capela Sistina, quando o Papa Leão X, no século XVI, pediu para Michelangelo, que já era um pintor e escultor famoso, a proposta é que fizesse na Capela Sistina, na sua parte de cima, no seu forro, né, para a gente entender melhor, a pintura de Mateus capítulo 25, que retrata o juízo final. Jesus no centro, né, no trono, e do lado direito e do lado esquerdo, como está retratado também no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 25. Então, de um lado estão as pessoas virtuosas e do outro lado estão as pessoas que continuam com o pecado, né? Esse é o juízo final, que o Cristo, que vai ser a balança da justiça, né, divina, está ali na caridade e irá confrontar
tanto os virtuosos quanto os que continuam na vida de pecado. Então, toda pessoa que entra ali na Capela Sistina, que eu espero um dia ir lá também, que por enquanto eu só vejo na internet, mas o meu sonho é ir lá, né, que Deus me dê essa graça um dia, primeira coisa que vai se confrontar é com essa página do Evangelho, no capítulo 25 de Mateus. Né? Primeiro reúne para depois colocar cada um no seu lugar. Né? Quem viveu a vida de virtude tem o seu lugar, e quem viveu a sua vida de pecado, né, e quer continuar no pecado, porque o juízo é isso também, ele respeita a escolha humana. Então, se você quer ficar no pecado, ficará, né? Se você quer viver a virtude, também irá. Tanto que os virtuosos estão mais próximos de Jesus, diferente dos que estão em pecado, estão mais afastados, né? E claro, toda a corte celeste, os anjos, os santos estão ali também, né, para justamente nos lembrar disso. Enquanto estamos no mundo, nós temos uma missão, é a missão justamente de santificação, na nossa santificação. Isso depende muito das nossas escolhas. Então, ali a Capela Sistina é o melhor ambiente para se trabalhar esse momento da escolha do novo Papa, né? Ali está a nossa consciência. Né? Então, por isso, cada cardeal fez o seu juramento tocando o livro dos evangelhos, né? Que não é só nessa vez, não é só essa ocasião que acontece. Acontece também quando a paróquia é entregue para um padre. O padre também faz, né, o juramento de fidelidade, e no finalzinho do juramento ele diz: eu quero que a minha missão, né, o que eu vou fazer aqui, o meu pastoreio, aconteça com a luz do Espírito Santo, e que os santos evangelhos que eu toco com as minhas mãos me ajudem. Né? Isso eu fiz na medida da minha posse. Né? Então, tem esses momentos, né? Porque você vai iniciar uma missão, e você só vai sair dali quando a missão estiver concluída, que no caso deles é quando o Papa foi escolhido. Né? Então, ali está todo voltado à consciência deles, à vontade deles, né, aquilo que eles estão representando, né, porque são 133, mas eles estão representando a igreja que está no mundo inteiro. Então, a igreja que está na Ásia, na África, na Europa, nas Américas, na Oceania, cada realidade é uma realidade diferente. Né? Umas são pacíficas, outras nem tanto. Né? Então, na Europa, existe um grande abandono da fé. Né? E olha que a Europa foi o grande expoente de enviar missionários, tanto para a África quanto para as Américas. Pois e hoje ela necessita. Tem uns diferentes lá, né? Eu estava olhando lá no juramento. Isso, porque também a igreja ela não é só do rito romano, que é justamente como a gente celebra, né? Existem também os ortodoxos, que são as igrejas orientais, são irmãos nossos, e nos acompanham, né, por questão de paramentos diferentes, né? E também tem os irmãos de rito armênio, né? Também são cardeais, são católicos, mas só que celebram em outro rito, que é um rito bem antigo, um pouco mais antigo que o rito romano. Então, estão em comunhão com a igreja, né? E tudo isso faz parte dessa mesma igreja que possui várias formas de assumir seu papel no mundo. Essa é a riqueza. E quando a gente vê nesses momentos, né, o visível também nos chama a atenção, que é justamente as vestes. As vestes identificam tudinho, e cada um sabe o que está fazendo ali e o que ele está representando, que é só a igreja que está na África, a igreja que está na Ásia, a igreja que está na Oceania. Então,
ele está carregando toda essa esperança dessas pessoas, desse povo, né? E com todas as suas mazelas, suas tristezas, mas também suas lutas, né? Essa é a igreja peregrina, né, que eu estava falando há pouco. Por isso que a gente precisa pedir sempre ajuda, intercessão da igreja que está no céu, porque ela já está vivendo a graça plena de Deus, né? Não precisa de mais nada. Agora, nós que estamos aqui, a igreja peregrina, a igreja militante, nós ainda estamos na luta, perseverando todo dia, né? Sendo, vamos dizer, entre aspas, teimosos todo dia, né? Ser católico na teimosia mesmo, né? De viver o evangelho aqui, né? E é uma luta isso. E toda luta também tem o seu rival, né? Então, vamos encontrar situações que o evangelho não encontra lugar, né? E graças a Deus nós estamos vivendo numa região, num país que, graças a Deus, não temos problemas com isso, né? De sermos impedidos de viver a fé, ou então a gente não é impedido de fazer nossas assembleias, nossos encontros, né? Falando aqui na região amazônica, nós temos desafios sim, mas é um desafio geográfico, social, né? Pobreza, dificuldades, não tem geração de emprego, mas é uma igreja viva, missionária, né? Tranquila nesse campo. Já não é na África, já não é na Ásia, né? Então, os cardeais estão ali representando todas essas situações. Aqui, os cardeais daqui do Brasil, tem o de Manaus. Está o de Manaus, né, Dom Leonardo, o de Brasília, me fugiu o nome dele agora. Está o de Salvador, que é o Dom Sérgio Rocha, o Dom Damasceno, que é o cardeal emérito de Aparecida, Dom Orani João, que é do Rio de Janeiro, também... Salvador também, né? O Dom Sérgio da Rocha, né? Sim. E Dom João Brás, que não mora no Brasil, mas é brasileiro, né? E mora no Vaticano. São esses cardeais e o presidente da CNBB, né? Que também é cardeal. É o cardeal mais recente, que foi criado esse ano ainda. Esses símbolos assim que é rodeado hoje em dia da questão da eleição do Papa, né? A fumaça, o significado da fumaça branca, a fumaça preta, o pessoal estão todo ligado, né? Voltado para a fumaça lá, o que é que vai acontecer, né? Sim, sim. Sempre teve essa questão da fumaça também ou não? Não. Na verdade, a primeira forma mesmo foi usar fumaça preta, né? Já na eleição do Papa Leão Pio XII, que já houve essa modificação, né, de fumaça branca. Aí, claro, tem que sempre procurar algo que faça fumaça branca, que não é tão simples assim, né? Então, para essa eleição agora do Papa, né, serão duas formas, né, de fazer a fumaça branca, e sempre usando componente químico, porque nem sempre o papel ele faz fumaça branca, né, ele faz preta. E então hoje o mundo se voltou para a chaminé, e quando às 4 horas da tarde, né, lá vai aparecendo a fumaça preta, todo mundo já fica mas é muito bonito isso, sabe? É uma coisa muito, muito interessante ao mesmo tempo, né? Até a mesma pessoa que não tem nada a ver com a situação, ela fica angustiada. Os jornais aí, todo o pessoal, né? Todo mundo fica... Todo mundo angustiado. Tem mais de 5 mil jornalistas no Vaticano. Já pensou? E também eles fazem assim, algumas coisas, né? Porque significa a frase Habemus Papam. Uhum. O que é que significa essa Habemus frase? Papam é uma expressão em latim, dizendo nós já temos o Papa, né? Aí ele vai ser apresentado pelo cardeal mais velho, que nós chamamos de Carmelengo.
Então, Carmelengo, né, desde a hora que o Papa morreu, ele assumiu todo o trabalho, né, não como Papa, mas segurar ali as pontas até a eleição do novo, né? Então, é o Carmelengo, que é o cardeal mais velho, que vai anunciar isso. Ele vai chegar lá naquela sacada daquela janela da Basílica de São Pedro e vai anunciar ao mundo, né? Habemus Papa, né? Nós já temos o Papa, né? Hoje, ouvimos outra expressão, que foi o fechamento da porta da Capela Sistina, extra omni. Então, ou seja, quem não é cardeal, saia. De uma forma muito elegante de dizer, para fora, né? Oi. Então, só fica mesmo quem é cardeal, né? Que vai votar ali para poder a porta ser fechada, né? Para não ter problemas com influências, né? De fora. Então, são duas expressões que muito ligam, né, caracterizam o conclave, né? Esse é extra omnes, né? Ou seja, quem não é cardeal, por favor, se retire, né? E na eleição mesmo do pontífice, apresentando, Habemus Papa, né? Nós já temos o Papa, está aqui ele, né? Aí logo em seguida que o cardeal diz isso geralmente em latim, depois que ele vai dizendo em outras línguas, aí logo em seguida aparece o escolhido. É uma coisa muito emocionante. Uma das coisas assim que também é importante lembrar que as pessoas, eu já vi assim, muitos veículos de comunicação, né, e aí outras igrejas também falam assim, porque tem que escolher um Papa, né? Porque tem que escolher um Papa da igreja. Uhum. E aí o que o senhor diz assim, por exemplo, que a igreja ela se volta para essa eleição, né, ela dá prioridade, passados 7 dias já começou, né, hoje, na verdade, a partir do dia 7, aí, por que a igreja dá prioridade para a questão da eleição do Papa? É porque o Papa, ele é a figura de Pedro, né? Então, a igreja nunca ficou sem um pastor. Então, o Romano Pontífice, né, o Sumo Pontífice, que é o Papa, a figura dele, a pessoa dele é muito importante para a Igreja Católica, porque ele que é a imagem da unidade da Igreja. É ele que determina, né, o bem da Igreja. Tá, tem os bispos também, né? Mas os bispos, para eles viverem a sua missão, eles têm que estar em comunhão com o Papa. Então, a gente não pode esquecer, lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo tem dúvida da sua pregação, ele vai aonde? Ele vai até Jerusalém, onde está Pedro. Lá ele quer expor o conteúdo da sua pregação, se está correta. Senão, ele vai ser corrigido. Isso ele mesmo declara. Eu fui 3 vezes, né, até Pedro. Então, a igreja, ela não vive uma reencarnação de uma pessoa, claro, mas ela vive a missão, já vivendo a caminhada, né, que é Lino e Clemente, que se tornaram sucessores de São Pedro. Então, só depois, com muitos anos, muitos séculos depois, que foi se colocar o nome de Papa, para distinguir aquela pessoa. Mas só que a missão não mudou de nome, ela continua, é apacentar o rebanho do Senhor, como nós escutamos no Evangelho do domingo passado. Né? Quando Jesus interroga Pedro 3 vezes se ele o amava, e qual era a resposta? Apacenta o meu rebanho. Continua o meu rebanho, né? Confirma os teus irmãos na fé. Então, a figura do Papa é o que liga a igreja a Cristo, né? O pontífice. Pontífice significa ponte, é aquele que faz ponte, né? Nós vivemos numa região cheia de pontes, então qual é a função da ponte? É me passar de uma margem para outra.
Então, a função do Papa é isso, é ligar a igreja a Cristo. Tá? Então, a sociedade não entende isso, porque ela é divisória, né? E as igrejas de outras denominações cristãs, elas também não entendem isso, porque elas não assumem essa figura de Pedro. Elas não têm referência. Por isso, essa multiplicação de igrejas que não se entendem, né? A Igreja Católica, por mais diversa que ela seja nos seus carismas, nos seus dons, no seu jeito de trabalhar pastoralmente, ela é a mesma, né, aonde ela estiver. Né? Então, nós aqui estamos celebrando missa, mas lá na África, né, por mais que você não conheça o idioma, mas você entende o que estão fazendo, porque é a igreja que está fazendo. Então, o mesmo gesto, o mesmo símbolo, ele me faz entender que eu estou em casa. É isso que é o bonito. É essa a beleza da igreja, né, na sua diversidade. Então, o Papa, o Romano Pontífice, ele é essa imagem para nós, tão importante. Por isso que o mundo se volta para o Vaticano, né, para a escolha do novo Papa, porque o Papa que estava faleceu. Então, a igreja não pode ficar sem o seu pastor. Né, vai ser colocado um outro, né, mas com o outro com a mesma missão de Pedro, né, pois que o Papa, ele é sucessor de São Pedro, não sucessor de outro Papa, coisa que também foi frisada esses dias nas missas, nas homilias dos cardeais, né. Então, o Papa, ele é sucessor de São Pedro, ele não tem obrigação nenhuma de continuar a obra de outro Papa, né. Às vezes, o nosso costume humano, né, quer muito favorecer sempre aquela linha de pensamento, né? Tomara que seja um que continue o que o Papa Francisco fez. Não, ele não tem obrigação de fazer isso. Ele tem a obrigação de permanecer fiel ao ensinamento, ao Evangelho, continuar guiando o rebanho do Senhor. Como ele fará, a gente não sabe, né? Isso aí é discernimento dele. Mas ele não tem obrigação nenhuma. Enquanto ensinamento, enquanto doutrina, ele tem a obrigação de continuar. Agora, como ele vai fazer isso, ele não tem condição, ele não tem obrigação. Ele tem o dever somente de apacentar o rebanho do Senhor, que essa é a responsabilidade dele. Essa é a importância do Papa. Sim, é porque o senhor colocou hoje, né, de manhã, cada Papa continua a encarar Pedro, né, e a sua missão. E assim representa Cristo na terra, ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, né? Isso. O senhor compartilhou isso aí, né? Isso. No WhatsApp aí. É um trecho da homilia do Cardeal Ré, de hoje, né, da missa de hoje, né, que ele colocou isso. É para lembrar a igreja e lembrar o mundo mesmo do que o que significa o Papa, né? Ele não é um governante, né, ele não é um benfeitor, e ele não é uma encarnação de uma figura. Não, ele é a encarnação de uma missão, que é a missão de São Pedro. Por isso que o Papa, ele é sucessor de São Pedro, enquanto que os bispos são sucessores dos apóstolos, dos demais apóstolos, né? Mas os bispos só têm missão plena, só têm missão livre, se estiverem unidas a São Pedro, né? Se tiver algum bispo contra São Pedro, caia fora, que esse bispo vai te levar para o inferno. Também serve o padre e para o diácono. Também. Porque tudo na igreja é comunhão, é ligação. Se a gente está desligado da cabeça, né, então a gente vai se perder no caminho. Por isso que nós temos que ter um Papa, né, que nos diga por onde devemos caminhar. Tá certo. Não, é importante a gente estar vendo isso aí, porque é a eleição do cargo maior da igreja, né? Aqui na Terra, né? E tudo isso, às vezes, as pessoas não entendem, então, por intermédio agora do conclave, né? Vem à tona todas essas questões. E até católico mesmo, né? Que precisa conhecer mais a fé, conhecer mais a fé, né? Conhecer mais a estrutura da igreja, porque é uma igreja que ela não faz as coisas
do nada, ela sempre está se atualizando, né? Inclusive, o cardeal falou hoje dessa unidade, né? Isso, Que é a preciso que venha um unidade. Papa que possa continuar esse serviço na unidade, né? Nenhum Papa vem para dividir o rebanho de Cristo, né? Se ele fizer isso, pode contar que não é o Papa verdadeiro, né? O Papa de verdade é aquele que nos conduz a Cristo na unidade, né? Sempre buscando a comunhão, né? Nos favorecendo sempre os dons e carismas que existem na igreja, que são diversos, né? Uma curiosidade, por exemplo, a questão eles conversam lá entre eles, né? Uhum. Mas qual é a língua oficial da igreja? É o inglês? É o espanhol? Qual é a língua principal? A língua oficial da igreja é o latim. Latina. Né? Ficou como referência, né? Os documentos da igreja, os documentos da igreja primeiro saem em latim, depois que são traduzidos para as línguas portuguesa, espanhola, inglesa e assim vai, né? Porque primeiro o documento é para dentro da igreja, interessa à igreja, depois que vai para o mundo, né? Então, quando o Papa escreve em nome da igreja, é tudo em latim, todos os documentos. Então, quem pôde ver quando as câmeras focaram, né, em cima dos textos que foram usados hoje, principalmente, todos estavam em latim, né? Então, é obrigação nossa, enquanto padres, bispos, né, sabermos o latim, né, para a gente entender o que significa na sua profundidade, né? Então, aí depois a gente vê, né, as traduções, né, nas outras línguas, normalmente, né, isso já é costume, mas a língua oficial da igreja é o latim, né, porque isso que marca a unidade também, né? Muito bem. Isso. É porque eles devem conversar lá, mas o cardeal Sim. deve entender o latim logo. Não, lá tem os cardeais de língua espanhola, de língua inglesa, os africanos, que é mais complicado, porque na África não existe um idioma, né? Existem vários. Então, dependendo de onde eles são, da qual região da África, eles se aproximam, né, também, né? Aí tem os cardeais, os chineses, os japoneses, né, os italianos, mas assim, também o papel do cardeal é também ser diplomata, né? Ou seja, saber dialogar com as diversas instâncias da sociedade. Então, claro, ele não vai ficar só com a língua materna dele, né? Ele tem que ir para outros campos, né, de saber da língua do povo, o inglês, o espanhol, o francês, né, para justamente ter esse sinal de diplomacia, né, estar próximo, ter essa proximidade com as realidades, né, não pode ficar só com a sua língua mãe, né, mas a língua oficial mesmo, que a igreja utiliza para tudo, textos litúrgicos, textos de ensino, né, e assim vai, né, tudo em latim, primeiramente, depois que são traduzidos nos outros idiomas, né? Padre, eles trocam o nome, né? Todo o padre o Papa que se elege, aí troca o nome. Troca o nome. Isso é desde quê? Desde quando é? É uma herança bíblica, né? É uma herança bíblica, tanto que a gente vê ali Abraão, né? Que por mais que seja acrescentado um A, que ele era só chamado de Abrão, mas depois ficou conhecido como Abraão, ou seja, uma missão foi dada a ele por Deus. E, assim, vários outros personagens também foram modificados o nome. O próprio São Pedro, o nome dele não era Pedro, era Simão. Aí depois Jesus mesmo colocou como Pedro, Kéfas, em grego, e Kéfas significa pedra, firmeza, estabilidade, e
Então, por isso que as portas da igreja nunca irão ser derrubadas pelo inferno, né? Nunca o inferno irá vencer, porque ela está firmada, né, em rocha firme, não está em qualquer base. Então, todo papa, ele utiliza um outro nome, não o de batismo. Por exemplo, o Papa Francisco, o nome dele era Jorge Mário. Então, ele trocou, né, o nome de missão, Francisco. Né? Bento XVI, o nome dele era Joseph Ratzinger, né, José, em português. João Paulo II, Karol Wojtyla, e assim por diante. Então, todos os papas, né, assumiram um outro nome justamente com essa conotação. É uma outra vida, é uma outra missão que eu estou assumindo. Então, também tenho que viver um outro nome. Que o nome dele vai também revelar muito daquilo que ele fará, daquilo que ele vai viver. Né, Francisco, né? A gente sabe muito bem como foi a vida de São Francisco de Assis. Um homem despojado, de caráter, também de humildade, de oração, também de apelo. Né? Ele saía gritando nas ruas de Assis, falando do Evangelho. Né? Então, o Papa Francisco viveu muito isso, né, no seu despojamento, tanto que até no caixão, o Papa Francisco nos deu ensinamento, né? Levou até mesmo o sapato furado dele. Então, cada um, ele carrega em si, no seu nome novo, né? O peso da sua missão. Então, é feito na hora do Habemus Papa, né, que iremos saber também qual será o nome dele, o novo nome do Papa escolhido. Né? Então, vamos aguardar, né? Quem será? Eu ia perguntar se depois, quando é eleito lá pelos cardeais, né? Aí qual é o próximo passo? Ele vai se vestir primeiro, né? Ele vai se vestir, vai trocar as vestes dele, as vestes de cardeal, né? A alfaiataria já fez as roupas, né? Conforme o tamanho de cada cardeal, né? Então, ali, claro que as coisas não são feitas rápidas, né? Tudo tem que dar seu tempo. Então, eles terminam lá, né? Eles rezam, agradecendo, né? E também se dirigem àquele que foi eleito, né? Fazem seus votos de sucesso na missão e também se colocam à disposição dele. E dali ele irá trocar suas vestes, né? Até o momento que ele irá ser apresentado lá na sacada da janela da Basílica de São Pedro, né? Para aquela grande emoção que iremos sentir esses dias, se Deus quiser. Né? Então, é ali que será revelado não só a pessoa, mas também irá ser revelado o nome, né, dele e que ele vai dizer naquele momento. Muito bom poder estar aqui na live, né, pessoal? Vão poder ver depois aí. Tem hoje a gente tentou marcar mais cedo um pouco, né? O pessoal queria mais tarde, mas aí a gente vai ter que gravar e já tá tudo publicado aí, está sendo publicado ao vivo. É isso então que nós estamos mostrando, né? Hoje já saiu a primeira fumaça, uma fumaça preta, que simboliza que ainda não tem papo. E hoje, para nós, por exemplo, essa expectativa aí, para que a gente que não está lá, mas a gente vai comentando por aqui, né? Porque o senhor entende assim, desde quando o senhor começou a acompanhar assim, a questão dos papas aí, desde que o senhor, não dando entrevista assim, bem específica ainda para nós assim, na questão da sua vida, né? Mas desde quando o senhor começou a entender assim, sobre a questão da igreja, do Papa, quanto tempo faz assim, o senhor já acompanhava já? Sim. Porque eu sou da geração do final do pontificado de João Paulo II, né? Então, naquela época, em 2002, aliás, 2001, 2002, eu estava na minha comunidade. Então,
onde eu ia, eu encontrava a foto do Papa João Paulo II. E era um nome forte, né? A gente sabia de toda a trajetória dele, né? Do que tinha sofrido também. E naquele momento ele estava vivendo a sua doença, né? Mas mesmo assim ele não se deixou abater, não se deu por vencido. Então ele foi até o fim. Então eu sou a geração do final do pontificado de João Paulo II e também, claro, o início e todo o pontificado de Bento XVI, né? Então eu vi a eleição de Bento XVI pela televisão, né? João Paulo II foi eleito em 78, né? Eu não era nem nascido, então eu tive a oportunidade de ver, tímido, mas de uma caminhada muito rica também. Então eu pude até acompanhar o pontificado de Bento XVI até 2012, que foi também outro choque para a minha geração, ver aquele homem, né, renunciou no 11 de fevereiro de 2012, se não me falha a memória, né, ele entregando, eu não dou conta porque as minhas forças estão acabando e eu não quero que a igreja se prejudique por causa disso. Eu achei aquilo tão... Eu não entendi no momento, né? Mas aquilo me ajudou muito a entender as coisas depois, né? E na minha vida de padre também carrego muito isso. E também sou o padre da geração do Papa Francisco, né? Pude ver a eleição do Papa Francisco, também um senhor, né, muito espontâneo, né, muito simples, né, mas que também carregava na sua vida uma experiência de uma missão. Então eu vivi esses três momentos na minha história. Então eu fui buscando, né, a história dos papas, fui buscando o que a igreja viveu com cada época, cada papa, e a gente vai percebendo como a igreja foi crescendo, né? Essa igreja esperançosa, né? Essa igreja perseverante, mesmo nas suas situações mais complexas, mas ela nunca deixou de fazer o seu papel, né? Nunca deixou de evangelizar. E cada papa era uma resposta para a sua época, né? Então, o que vivemos no pontificado de Bento XVI não é mais a situação que precisa de hoje, né? Aí veio o Papa Francisco, é a mesma coisa. O Papa que vier não é a mesma coisa, né? Então, as situações, né, estão aí para serem também acompanhadas e discernidas. Então, eu tive essa graça de viver 3 pontificados, né? Por mais que eu não vivi tudo, mas tanto na minha vida na comunidade, quanto agora na minha vida ministerial, então, eu tenho esses 3 papas na minha história, né? Eu tive a oportunidade de viver 3 pontificados. E espero, claro, né, viver mais, para ver mais quais papas ainda poderei ver, né, se Deus me permitir. Mas a igreja é assim, né? Ela, conforme ela vai caminhando, também Deus vai enviando a resposta para ela, né? Então, esse que vai ser eleito. Então, a gente já fica feliz pela sua disponibilidade aí, senhor, é uma pessoa que explica bem as coisas, né, tudinho direitinho, as pessoas entendem também muito bem. Então, é isso, né, o senhor vai ficar aguardando, que nem eu também, né, ficar atento aí, depois a gente pode continuar, né, Com assim que certeza. for eleito. Se de repente for amanhã, nós estamos aqui novamente amanhã, né. A gente nem vai dormir direito mais. Estamos ficando olhando 24 horas. 24 horas, né. Então é isso. Você pode deixar suas considerações aí pra gente, Sim. né? A sua bênção da noite. Muito bem. Então, hoje nós tivemos a experiência de ver a fumaça preta. Não é momento
não merece entristecer, mas merece também a nossa oração. Então, nesse momento da pausa, de uma sessão para outra, também enriquecemos esses momentos com a nossa oração, com a nossa presença, com o nosso pensamento. E que o conclave seja esse momento de fazer com que a gente repense, né, as nossas ações e também escutar mais o Espírito Santo. Eu gosto muito de usar a expressão que está no Apocalipse, né, o que o Espírito diz à igreja. Então, é essa experiência também que os cardeais estão vivendo, o que o Espírito está dizendo à igreja nesse momento, e principalmente a eles que estão lá. Então, que nós, que somos igreja também aqui, onde nós estamos, nós também sejamos pessoas de escuta profunda, de mais de uma escuta cheia de fé e de uma escuta também que responde. Então, que essa escuta, nós possamos aprofundá-la cada vez mais e ser doce, ou seja, deixar que o Espírito conduza. Se o Espírito fala e nós ouvimos, também ele irá nos conduzir. Então, que esses dias nós possamos rezar com muita consciência a oração do Espírito Santo, né? Que ele encha a igreja, preencha a vida do cristão e que também nos conduza, assim como nós rezamos e pedimos para que o Espírito conduza o novo Papa, conduza os cardeais, conduza os bispos, conduza os presbíteros, conduza os diáconos, conduza todo cristão que professa a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que professa a redenção. Então, nesse grandioso tempo pascal, nós tenhamos, sim, a consciência de que o Espírito Santo fala no coração da igreja. Então, meus irmãos e irmãs, rezemos, eu convido vocês a rezarem com muita intensidade a oração do Espírito Santo para que esses dias, seja o quanto durarem o conclave, mas sejam dias rezados, sejam dias de esperança, sejam dias de fé. Tá? Que Deus nos ajude, Deus nos faça ter essa consciência desse bem tão precioso que é essa pausa na igreja, mas é uma pausa para recomeçar a caminhada. Que Nossa Senhora, a mãe da igreja, aquela que também estava com os discípulos no cenáculo, rezando, animando, também esteja nesse momento, que ela interceda no céu por nós, aqui na terra, para que nós também saibamos fazermos as melhores escolhas e vivamos o Evangelho de Jesus, o seu Filho. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, ficamos até breve, né, Diácono? E vamos esperar as próximas notícias do conclave, se Deus quiser. Muito bem. Boa noite a todos os seguidores aí, o pessoal que acompanha. Até amanhã, se Deus quiser. Qualquer momento, estamos aí. Tá ok. Boa noite.